A paz do Senhor, gente. Eu me chamo Sofia Fael. Paz do Senhor, galera. Eu me chamo Débora Gemini e nós fazemos parte do projeto Multiplicação. Hoje nós vamos trazer um devocional para vocês. Vamos dar seguimento à temática de identidade e vamos falar um pouco sobre o tema Vivendo como Filhos de Deus. E antes de qualquer coisa, é válido a gente pensar em como existem pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como Pai, né? De reconhecer a paternidade que vem dele. E muitas vezes só conseguem vê-lo como o Criador, um ser supremo, né? Justamente, Sophie, muitas vezes a nossa visão de ver Deus não como nosso Pai, mas como uma força, alguém superior, se dá porque nos apresenta um Deus carrasco, que está esperando só um erro nosso para nos castigar, para nos punir. Não é assim. Deus nos amou tanto que enviou Cristo e o plano perfeito da salvação nos possibilitou ser chamados filhos de Deus, porque nós éramos filhos da ira de Deus por causa do pecado, mas pelo sacrifício de Cristo fomos feitos filhos de Deus. Isso é incrível. Verdade. E é importante também que a gente entenda que o primeiro passo a ser dado para que a gente possa visualizar, né? E entender a paternidade do Senhor é quando a gente aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. É o primeiro passo. E para a gente refletir mais um pouco a respeito disso, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esse versículo mostra como o comportamento dos filhos de Deus, que somos nós, precisa ser diferente, porque é esse comportamento que vai nos identificar como filhos de Deus. E esse comportamento só vai ser possível através da nova natureza que nos é oferecida através de Cristo, através do operar do Espírito Santo, e também vai ser cada vez mais expressa a partir do nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa se estreitar, ele precisa se aprofundar, e isso só vai acontecer se nós vermos nele realmente o nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, do qual nós somos extremamente e eternamente dependentes. Com certeza. Por isso que é válido também a gente se atentar a um verso desse mesmo capítulo de 1 João, né, que no caso nós estamos falando de 1 João 3, no versículo 6, diz assim: Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, assim, quando a gente entende que a vida com Deus, né, envolve essa renúncia, né, envolve o fato de nos despirmos do velho homem, da velha mulher, e de fato tomar essa identidade de filho de Deus, né, e entender a nossa responsabilidade em relação a isso. É muito importante, é justamente aquela frase que, na verdade, é um verso da Bíblia, mas que acabou virando clichê entre os cristãos em relação a ser luz e ser sal aqui na terra, é justamente sobre isso. A gente tem que andar na contramão do mundo mesmo e realmente entender que estamos diariamente em uma batalha, né? Espírito versus a carne. Porque o espírito quer agradar a Deus, nosso espírito, quando a gente se compromete com Deus, ele tem realmente esse desejo, essa vontade de agradar o Senhor, né? De estar ali reto diante de Deus. Mas a nossa carne tem os desejos, né? Os desejos pecaminosos. Então, é justamente quando a gente entende isso, a gente consegue entender melhor, né, em relação a como podemos viver, devemos viver como filhos de Deus. E é justamente essa vida de renúncia, né? Essa vida de decisão mesmo, de escolha. Realmente, Sophie. E quando a gente pensa em renúncia, a gente já associa logo a dificuldade a viver uma vida
cheia de provações, todo dia você lutando contra si mesmo. Claro, não é fácil, mas a gente precisa lembrar que quando a gente faz algo por amor, a gente não sente o peso daquilo como se a gente fizesse de uma forma mecânica, automática ou por obrigação. Então, quando a gente faz, lembrando que a gente está agradando, buscando agradar o nosso Pai, aquele mandamento, aquela ordenança, aquele negue-se a si mesmo, ele não é tão pesado, porque a recompensa de agradar o Pai é maior do que a minha dificuldade de abrir mão. Então a gente precisa realmente ter esse sentimento de amor, um amor tão profundo que me faz abrir mão de mim mesmo e que me faz ver nesse abrir mão de mim mesmo algo melhor do que se eu exercesse a vontade da minha carne. Lá em 1 João 5,3 diz que nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso mesmo, porque quando a gente entende essa necessidade de existir obediência, né, no nosso relacionamento com Deus, a gente também está concluindo que tudo que vem de Deus é bom, sabe? É melhor. Porque em muitos momentos a gente pensa que sabe planejar, que sabe sonhar, mas na verdade a gente não sabe nada, né? A gente não entende nada. Deus é que é o dono de tudo, ele pode todas as coisas, ele não perde o controle de nada. Então, quando a gente confia nele, sabe que dele sempre vem o melhor, exercer a obediência, né, aos princípios do Senhor, aos mandamentos dele, como você disse, não fica pesado, né? É um ato de amor, como você disse. É muito isso, é um ato de amor, mas a gente tem que lembrar que não é um amor do nosso coração natural, porque o nosso coração natural, sem a ajuda do Espírito Santo, não é capaz de amar, não é capaz de amar a Deus profundamente de tal modo que nós deixemos o nosso próprio eu de lado. Não, é o operar do Espírito mesmo que proporciona isso. E esse operar do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando dentro de nós, só foi possível a partir do momento que nós fomos reconectados a Deus, através de Jesus. Como está lá em João 1, nos versículos 12 e 13, falando que nós fomos feitos filhos de Deus. Lá diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, glória a Deus. E daí a gente já conclui, né, que o quanto é importante nós fazermos a escolha de sermos chamados filhos de Deus ou não, né? Porque quando não somos filhos de Deus, somos apenas criaturas, né? E que a gente possa refletir nisso, né? Se a gente tem vivido como filhos de Deus, se a gente tem obedecido à vontade do Senhor. E nós esperamos de verdade que o Espírito Santo fale com cada um aqui que ouviu o áudio até o final. E que nós tenhamos a escolha constante de buscar esse relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Pai. Que Deus abençoe vocês grandemente.